Determine o perímetro, a medida da diagonal e a área do retângulo. Então, você tem aqui na ilustração um retângulo que tem como base raiz de 12 centímetros e que tem como altura raiz de 3 centímetros. Primeiramente, vamos determinar o perímetro desse retângulo. Mas o que é o perímetro? O perímetro nada mais é que você somar todos os lados desse retângulo. Então, para qualquer polígono, o perímetro será sempre a soma de todos os lados. Tá? Você vai somar somente o contorno da figura em questão. Então, normalmente nós indicamos o perímetro pelo símbolo 2π. Tá? Então, esse símbolo aqui vai representar para nós perímetro. Então, vamos lá. Esse comprimento aqui equivale a raiz de 12. Você vai ficar com raiz de 12 mais esse lado aqui, que mede raiz quadrada de 3, mais aqui na parte inferior, que também equivale a raiz de 12, já que é um retângulo, mais esse último lado aqui, que equivale a raiz de 3. Pronto, então vamos realizar essa soma de raízes aqui que apareceu. Perceba que essa raiz aqui é idêntica a essa. Então, ao somar, você vai obter 2 raiz de 12. Mais essa raiz aqui, de 3, é idêntica a essa daqui. Então, ao somá-la, você vai encontrar 2 raiz de 3. Continuando aqui, perceba que você tem um fator comum nessa soma. O 2 que multiplica a raiz de 12 e o 2 que também multiplica a raiz de 3. Nós iremos tirar em evidência esse fator e irá sobrar somente raiz de 12 mais raiz de 3. Vamos tentar melhorar mais esse resultado aqui. Perceba que raiz de 12, vamos repetir o 2, perceba que raiz de 12 é a mesma coisa, olha, se nós fatorarmos, nós iremos encontrar por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Então é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Então quer dizer que raiz de 12 é 2 ao quadrado, multiplico 3 dentro da raiz quadrada, mais essa raiz de 3. Então, presta um pouquinho de atenção aí, que agora nós iremos trabalhar aqui dentro desse radical. Então, repetindo aqui o 2 que aparece aqui fora. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 está elevado ao quadrado, ele vai sair da raiz, vai ficar 2 raiz quadrada de 3 mais essa raiz quadrada de 3 aqui que sobrou. Pronto. E perceba que agora a raiz quadrada de 3 e essa outra raiz quadrada de 3 é o termo comum nessa soma. Então, nós vamos colocar em evidência esse fator. Esse 2 aqui você repete, tá? Está fora do parênteses. Essa raiz de 3 aqui você vai tirar em evidência, então você vai ficar com raiz de 3 que multiplica, vamos abrir outro parênteses. Quando você tirou em evidência essa raiz de 3, sobrou somente o 2. Mas, tirando essa outra raiz de 3 em evidência, vai ficar somente o 1. Pronto. Então, nós já evidenciamos ao máximo. Então, nós ficamos com 2 que multiplica raiz de 3 vezes essa soma aqui, olha, 2 mais 1 que dá 3. Tudo bem? Pronto. Então, você tem 2 vezes a raiz de 3 vezes 3. Esse 2 você pode multiplicar com 3 e vai resultar em 6 raiz de 3. Então, essa aqui é a nossa resposta mais refinada para esse problema. Então, é o perímetro, né? Centímetros. Então, nós já fizemos o perímetro. Vamos agora calcular a medida da diagonal. Mas o que vem a ser a diagonal desse retângulo? A diagonal de qualquer polígono é sempre o segmento que liga um vértice a outro vértice não consecutivo. Tá? Então, se nós pegarmos esse vértice aqui,
A diagonal será esse segmento aqui, que liga esse vértice até esse outro vértice aqui, tudo bem? Então, vamos calcular essa diagonal, que nós iremos chamar de D, somente por conveniência aí de ser uma diagonal. Então, perceba que ao traçarmos essa diagonal, nós iremos estar formando um triângulo, porque esse ângulo aqui ele vale 90 graus, já que nós estamos diante de um retângulo. Então, temos aqui um caso para ser utilizado o teorema de Pitágoras, porque perceba que você tem hipotenusa, cateto e cateto. Então, teorema de Pitágoras na veia, d ao quadrado, que é a diagonal, é igual a raiz quadrada de 12 elevado ao quadrado mais a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Pronto. Vamos resolver. Toda vez que você tem um radical de índice 2 elevado ao quadrado, o resultado é sempre o radicando. Tá? Então, é como se cancelasse aqui o índice da raiz com o expoente. Então, o que tem dentro da raiz é o 12. Essa é a nossa resposta. Mesma coisa aqui, ó, radical com índice 2 elevado ao quadrado, o resultado é o que está dentro da raiz, que no caso é o 3. Então, você tem que diagonal ao quadrado é igual a essa soma de 12 mais 3, que dá 15. Bem, para a gente eliminar esse quadrado, nós já sabemos, basta você passar a raiz quadrada em ambos os lados, e nós iremos obter a raiz quadrada de 15 como a diagonal do nosso retângulo. Tudo bem? Pronto, então nós já conseguimos resolver o perímetro e a medida da diagonal. Falta agora nós calcularmos a área, que também é pedida aqui, ó, a área desse retângulo. Mas o que vinha a ser a área? A área é essa região toda aqui que está pintada de verde, tá? A área é toda essa parte aqui delimitada por esses lados. Então, a área de um retângulo, vou representar por área rete, é sempre igual ao produto entre a medida da base vezes a altura, B de base e H de altura. E nós temos esses dados, porque a nossa base vale raiz de 12 e a nossa altura vale raiz de 3. Então, basta nós aplicarmos nessa formulazinha aí. Então, nós iremos ter raiz de 12 vezes raiz de 3. E esse produto aqui, nós podemos realizar sem medo, pois eles têm o mesmo índice. Ó. Os radicais possuem o mesmo índice. E por uma propriedade lá de radiciação, nós podemos realizar o produto entre os radicandos sobre o mesmo radical. E ao fazer isso, nós iremos obter 12 vezes 3, que vai dar a raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é uma raiz fácil, é igual a 6 centímetros ao quadrado, que é a unidade de área.